Memórias de um Suicida, segunda parte, Os Departamentos, capítulo 1, A Torre de Vigia. Que vos parece, se alguém tiver 100 ovelhas, e se uma delas se desgarrar, porventura não deixa as 99 nos montes, e não vai buscar aquela que se extraviou? Assim não é da vontade do vosso Pai que está nos céus, que pereça um desses pequeninos. Jesus Cristo, o Novo Testamento. Mateus 18, 12 e 14. Irmão Teócrito nos enviou um mensageiro com um honroso convite para uma assembleia na sala de audição do hospital. E em ali chegando, percebemos que reduzido o número de hospitalizados foi distinguido com idêntica solicitação, pois apenas integravam a assistência aqueles dentre os componentes de nossa falange que receberiam alta do tratamento a que vinham se submetendo. O nobre diretor do departamento hospitalar não se fez esperar. Acompanhado de Romeu e de Alceste, tomou assento na cadeira de honra enquanto o corpo clínico que nos assistiu durante a internação aparecia em segundo plano, em tribuna que lhe era determinada. Servindo-se da costumeira dignidade e mantendo as expressões da mais alta polidez e sensatez nunca desmetidas, o eminente iniciado se dirigiu aos assistentes mais ou menos nesses termos: Bem-haja Deus, Criador de todas as coisas, no mais alto dos céus, meus amados irmãos e amigos, testemunhando essa reunião para o qual imploramos suas vistas de Pai e Senhor. Sincera satisfação faz hoje com que nossas almas se dilatem em hosanas de agradecimentos ao Mestre Magnânimo, levando-as à felicidade do triunfo que nos é dado contemplar. Sua conversão ao estado de submissão à paternidade divina e, portanto, a aceitação do Espírito como originário da centelha emitida pela vontade do Todo-Poderoso e destinado à gloriosa evolução através da eternidade. Continue apesar de fracos, vacilantes e pequeninos, mas uma trilha infindável de ações reabilitadoras nem por isso deixará de se descortinar diante de vocês através dos milênios futuros, os convidando ao perseverante trabalho do progresso para a conquista da redenção definitiva no seio amoroso do Cristo de Deus. Certos de que um Pai misericordioso, justiceiro, amantíssimo, vela delicadamente por sua prole, pronto a estender mão protetora a fim de exaltá-la às imarcessíveis alegrias que não murcham, do seu reino, quem dentre vocês não se sentirá encorajado, bastante animado para o combate compensador, certo da vitória final? Quem deixará de arregimentar toda a boa vontade de que poderá dispor, a fim de todos os dias procurar se elevar mais um grau na longa e difícil, mas não impossível, ascensão, cujo ápice é a comunhão com o Mestre bem-amado, a unidade gloriosa do seu amor? Nos reunimos a fim de levar ao seu conhecimento que se encerra hoje o estágio que era permitido fazer neste hospital, uma vez que as condições orgânicas de seu físico astral, obtendo sensíveis melhoras, mais nada poderiam pretender de nossa hospitalidade. Mas vocês não só não estão curados, como até permanecem enfermos, e enfermos continuarão por muito tempo, se a vontade disciplinada e forte não se apresentar em seu auxílio para o restabelecimento completo. Não desconhecemos com indefiníveis males as pesadas angústias e indisposições aflitivas
que em seu íntimo estão a clamar por socorro, sem que compreendam por que os libertamos do estágio hospitalar quando ainda se sentem carentes de tantos e tantos cuidados. É que agora, meus caros irmãos, estão entrando em nova fase de tratamento que convém à sua recuperação. Tratamento esse de ordem exclusivamente moral e mental, pois a verdade é que não precisariam de um hospital, nem de cirurgiões e enfermeiros, a fim de conseguirem a recuperação do plano espiritual. Se fossem individualidades dotadas de qualidades morais elevadas, de desenvolvimento mental fixado nas virtudes do coração e no cumprimento do dever. Então, suas vontades, conjugadas às vibrações superiores, com que deveriam harmonizar suas próprias vibrações, abririam os véus do conhecimento espiritual para o qual suas mentes se achariam habilitadas, graças às afinidades que lhes seriam espontâneas e ingressariam natural e francamente no mundo invisível, como se o fizessem em seu próprio lar doméstico. Pátria de origem que é invisível é de todas as criaturas. Porém, infelizmente, bem sabem que sua vida terrena, assim como as ações que praticaram, não se padronizam com as distintas atitudes necessárias à próspera admissão de um espírito nas sociedades do mundo astral. Descuidaram da nobreza dos princípios, da elevação dos fins, deseducaram o caráter ao encontro febril das paixões deprimentes, que na terra intoxicaram a mente, escravizaram o coração aos preconceitos maldosos, apuraram a própria alma aos ardilosos embalos do orgulho desorientador e remataram a série de imponderações nas quais sentiam prazer, com o atentado inominável contra a lei daquele que é o único Senhor de toda a criação, e que por isso mesmo também é o único soberanamente poderoso para dispor da vida de suas criaturas. Então viciadas condições, unidos a prejuízos calamitosos, nada iludiriam assimilar na espiritualidade, não fosse o recurso das formas concretizadas dos empreendimentos a que suas mentes estavam habituadas. Convinha tolerar sua ignorância e fraqueza mental a benefício do próprio progresso. Convinha aplicar a caridade santa bastante para as mais importantes consecuções em curto espaço de tempo. Infinitamente misericordiosa providência suprema faculta aos seus executores liberdade para servir ao bem, dispondo métodos suaves, de preferência prudentes e persuasivos. Daí o darmos a todos, em meio da calamidade a que se entregaram, o tratamento que melhor assentaria ao seu estado mental, por mais rápido e eficiente no auxílio urgente de que necessitam, quando em verdade bastaria a sua reação mental para exortar o mal que os afligia, se estivessem em situação de tentá-la. Mercê da sábia providência, hoje aqui nos reunimos para essas singelas instruções a que já podem prestar o valor devido. Portanto, assim é que o que nos competia realizar a seu benefício foi integralmente realizado. Isso é, levar hábil e pacientemente seu estado vibratório às condições de suportarem nova programação em sua trajetória de espíritos delinquentes, que por isso mesmo muito terão a realizar. Uma vez recuperados ao estado espiritual, deverão trabalhar em prol da reabilitação. Sua permanência nesse departamento foi como um curso preparatório para admissão em planos onde será preciso demonstrar todo o valor e boa vontade de que são capazes. Uma nova reencarnação será inevitável no caso.
deverão repetir a experiência terrena que fracassaram com o suicídio, se negando ao cumprimento do sagrado dever de viver o aprendizado da dor, a bênção de si mesmos, de seu progresso, sua felicidade futura. Mas são livres de a preferir agora ou mais tarde, depois que, mais bem equipados com o cabedal moral que adquiriram entre nós, se considerarem aptos para, em uma só etapa terrena, resolver os compromissos expiatórios mais urgentes, o que será de muito proveito para os seus espíritos e muito meritório. Certamente compreenderam que isso quer dizer que, se reencarnarem já, resolverão apenas uma pequena parcela da dívida que adquiriram. Se mais tarde, resolverão toda, porque estarão em condições favoráveis para a resistência às lutas que exigiriam tão vultuoso expurgo, purificação. Se seria aconselhável retardarem ainda um pouco a repetição do compromisso terreno para a reparação. Enquanto isso, poderiam, caso se sentissem verdadeiramente inclinados aos estudos da ciência do invisível, fazer um curso de iniciação entre nós, o que aconselhamos. Muito os habilitaria para a vitória, suavizando ainda as agruras e limitações inerentes às experiências reabilitadoras, dolorosas como são. Como sabem, pois, o que ofereceríamos com tais ensinamentos seria justamente a ciência da vida, sob os auspícios do grande educador Jesus de Nazaré, cuja doutrina a humanidade insiste em rejeitar, desconhecendo que, rejeitando-as, é a própria felicidade, é a glória vigorosa para o seu destino infinito, que afasta para um futuro remoto. Essa ciência poderiam aprender na Terra mesmo, porque lá existem vários elementos sólidos e verdadeiros, capazes de iluminar cérebros e corações, impulsionando-os para o caminho da verdade. Na grandiosa história da humanidade rebrilham vultos eminentes, assinalados com as credenciais verdadeiras da virtude e da sabedoria, que lhes conferiram o título de instrutores capazes de orientar os homens para os seus magníficos destinos de filho da divindade suprema. Eles desceram de altas esferas espirituais, reencarnaram entre seus irmãos, os homens, se diminuíram no sacrifício do corpo carnal, a fim de servirem aos soberanos desígnios do Criador, através do amor às criaturas menos evoluídas, as quais procuram educar e elevar, concedendo às operosidades em torno de tão sublime ideal o melhor dos esforços e da boa vontade que elevam suas almas de missionários e instrutores. Em Jesus de Nazaré encontrarão o mais eminente desses respeitáveis vultos que observaram as sombrias plagas terrenas, lugares habitados, e sob cuja orientação os demais agiram, visto que até hoje nenhuma entidade que habitou a Terra teve capacidade para atingir com o pensamento remontado às origens do planeta a época exata em que o Senhor amado recebeu das mãos do Todo-Poderoso a Terra e suas humanidades para levantá-las do abismo inicial, educá-las e glorificá-las nas irradiações da luz imortal. Mas há milênios que vocês vêm reencarnando na Terra, e até agora de tão preciosos tesouros nela depositados pelas inestimáveis bondades do céu, jamais cogitaram de se servir. Por eles passaram indiferentemente, sem examinar sequer o seu devido valor, sendo de temer que, se partirem daqui sem as habilitações que lá, na Terra, também poderiam colher, continuarão debatendo no mesmo círculo vicioso em que estão permanecendo, pois são fracos, não sabem resistir às tentações do próprio orgulho e necessitam de forças para recomeçar a caminhada.
Dentre tantos que ingressaram aqui com vocês há 3 anos, muitos, por enquanto, continuam em condições de absolutamente nada poderem tentar. Alguns, presos a recordações das paixões absorventes, endurecidos no erro das descrenças e do desânimo, completamente incapacitados moral e mentalmente para os serviços do progresso normal, ainda requererão a tolerância e a caridade do amor santo de Maria, que tanto se compadece dos desgraçados como mãe modelar que é. Outros, ao contrário, deverão reencarnar imediatamente, a fim de corrigirem distúrbios gravíssimos que em seus corpos astrais permanecem como resultantes da violência do choque recebido com a morte voluntária, sem que reencarnem para corrigir tais distúrbios que obscurecem até sua razão, nada poderão tentar, nem mesmo a repetição do drama que os levou ao ato abominável. Drama que fatalmente será vivido novamente, pois que era um resgate de crimes praticados em existências passadas, quando não consequências dos desvios atuais, pelos quais se tornaram responsáveis perante a grande lei, e aos quais quiseram se furtar através do suicídio, aos quais também terão de cobrir, porque suas consciências assim exigirão, desarmonizadas e aviltadas perante si mesmas. Estes são aqueles mesmos cujo gênero de suicídio muito violento excedeu da possibilidade de alívio através da terapêutica psíquica aplicada em vocês, os quais conhecem bastante para que se torne necessário enunciá-los. Como percebe, o estágio da matéria, longo, proveitoso, será terapêutica urgente e de excelência comprovada, visto que corrigirá a desordem vibratória por diminuir a intensidade e a ardência da mesma, tornando o espírito, após tão alucinantes parênteses, a lucidez propícia à nova etapa. Só então se preocupando com as experiências de reabilitação, pois já se encontrarão em estado de fazê-lo com tendências para a vitória. Como podem ver, meus caros amigos, 1 século, 2 séculos, talvez ainda mais, e o suicida sorverá o fel da consequência espantosa do seu ato de desrespeito à lei do grande Criador de todas as coisas. Ouvíamos atentamente, curiosos e apavorados, diante da perspectiva do futuro, incapazes de precisar, temerosos da gravidade da falta em que incorremos, a qual nossa alma sabia tão ou mais amargamente que uma condenação ao patíbulo, quer dizer, à forca, penalizados ao compreendermos a necessidade de deixarmos aquele caridoso abrigo a cuja sombra não encontramos a satisfação porque suspirávamos, não éramos merecedores dela. No entanto, adquirimos o mais precioso bem a que um espírito delinquente poderá aspirar para lhe servir de promissor farol nas estradas onde se assentará o seu calvário de expiações. Abnegados irmãos, amigos, tutelares fiéis aos elevados princípios cristãos de amor e da fraternidade. Porém, Teócrito continuou satisfeito por perceber que nossa atitude mental solicitava conselho franco. Chegou a oportunidade de visitarem a Terra como tanto desejam. Forneceremos guardiões e meios seguros de transporte, visto que são inexperientes e continuam ligados à religião, porque não demos por terminada a ajuda que devemos emprestar à causa da sua reabilitação. Uma vez chegados à crosta terrestre, convém que reflitam com a máxima prudência, orando e vigiando, como aconselharia o nosso divino modelo. Isto é, raciocinando claramente as inspirações do dever, da moral, do bem, e não deixando arrebatar por antigos desejos de seduções, pelas vaidades, pela ociosidade tão comum nas baixas regiões do planeta. Advertimos de que se darão mal se preferirem permanecer na Terra
esquecendo seus amigos desta colônia, o aconchego fraternal e cristão que aqui desfrutam. Insistam por não perderem o desejo de voltar com os dedicados acompanhantes que os servirão. Se voltarem a este lar, que temporariamente será o único verdadeiro a que pertencem, entregando-se de boa mente à direção maternal de nossa augusta protetora, será permitido ingresso em outro departamento desse instituto, melhor dotado do que a vigilância e o hospital, e para o qual subirão, não para desfrutar alegrias e venturas a que não têm direito ainda, porque não as conquistaram, mas em busca de habilitações para as lutas do progresso que deverão atingir. Antes de reivindicarem a terra, serão convidados a uma visita de instrução aos departamentos que compõem os primeiros planos do nosso Instituto. Nada perderão com os esclarecimentos que poderão ser fornecidos pela vigilância. Assim também as dependências do departamento hospitalar, isto é, o isolamento, o manicômio e ainda os departamento de reencarnação e suas interessantes sessões que muito de perto os interessarão. Pois a verdade é que não devem rever a pátria terrena sem os conhecimentos que os nossos departamentos fornecerão. Estarão mais fortes para resistir às lembranças das antigas seduções. Mas convém não conservem ilusões quanto ao que os aguarda nessa peregrinação pela terra. Lembrem de Jerônimo, há muitos anos que já deixaram os despojos carnais na lama do sepulcro. Muitos de vocês já foram esquecidos por aqueles a quem magoaram com o suicídio, se não completamente, pelo menos o bastante para terem se desinteressado pela sorte do ingrato que não hesitou feri-los com tão áspero desgosto. Envolvido nas efervescências da vida material, o homem tudo esquece com facilidade. Portanto, não julguem encontrar alegrias nessa peregrinação. Aliás, a terra jamais concedeu dádivas compensadoras àqueles que, sabendo ser descendentes de uma centelha divina, procura marchar para Deus empolgado pelas alegrias celestes que os espreitam. Porém, nos sentimos despreocupados quanto às leis particulares. Com vocês não sucederá o que surpreendeu Jerônimo. Estão preparados para possíveis decepções, para os choques inesperados de sucessos que ignoram. Agora repousem e que o Mestre Divino conceda inspirações. Na manhã seguinte, mudamos de residência. Joel nos conduziu a um pavilhão anexado ao hospital, espécie de albergue onde se hospedavam os recém-desligados da grande instituição, coroado de rosas trepadeiras e todo cercado de ciprestes esguios, recordando paisagens clássicas da velha Índia, tão querida e celebrada pela pleiade de mestres a que nos vimos ligados. Chamavam ali pavilhão indiano ou ainda mansão das rosas, mas as névoas amortalhavam de nostalgias também a esse recanto plácido, envolvendo-o em eterno sudário branco. Bem-estar indefinível visitava nossa alma nessa manhã encantadora. Belarmino, que de ordinário se mantinha sério e pensativo, se apresentava risonho, comunicativo. João de Azevedo, que se confessava muito esperançoso e afirmava estar disposto a só realizar o que o irmão Teócrito aconselhasse, para o que pretendia entender-se ainda com aquele boníssimo senhor. Quanto a mim, me sentia até feliz, me permitindo o mesmo desejo de projetos literários para o futuro, pois tinha para mim que na próxima visita à Terra
conseguiria estrondoso sucesso de além-túmulo, voltando aos trabalhos literários que me foram comuns com o auxílio do primeiro instrumento mediúnico que deparasse. Então, estávamos ainda longe de suspeitar o volume das árduas lutas que a jornada das reparações exigia dos nossos esforços, e o conforto, o carinho, o acolhimento recebidos daqueles abnegados servos do bem, tão desfeito o manto trágico que recobriu de dores os nossos espíritos, nos levava a raciocinar que, afinal, o suicídio não foi tão cruel como queria parecer. Mário Sobral era o único que não se iludia, pois nos falou, presenciando nossa satisfação nas primeiras horas que passamos no pavilhão indiano. Que Deus assim os conserve para sempre, amigos. Minha consciência não me permite tanto. Acusa-me intransigentemente, não permitindo tréguas em meu desgraçado coração. O silêncio que nossos amigos guardam acerca do crime por mim praticado me apavora mais do que se me acusassem diariamente, anunciando-me represálias. Não é possível que meu procedimento com a minha esposa e meus filhos, com a desgraçada Eulina, com meus pobres pais, passe despercebidos à lei cujos umbrais começam a se abrir para o meu raciocínio. Se sou criminoso para comigo mesmo, me suicidando, também serei pelo mal praticado em outrem. Sabe, Camilo, há muito tempo já venho sentindo as mãos entorpecidas, aéreas, vazias, como se tivessem sido decepadas. Às vezes as procuro confuso, pois deixo de senti-las comigo. E de repente, enquanto pergunto a mim mesma do que poderia motivar tal estranheza, a aflitiva visão perturba o meu cérebro. Vejo Eulina abatida sob o sofá, se torcendo sob o ruído das bofetadas com que torturei o seu rosto, agonizando entre as minhas mãos assassinas, que lá estão separadas de meus punhos, estrangulando-a. Oh, meu Deus, que representará semelhante anormalidade? Que mais confusão mental aparecerá para me castigar? Por quem é, Camilo, amigo? Dá-me sua opinião valiosa. Devem ser os pesados que alucinam sua mente, meu caro amigo. Os remorsos que inquietam sua consciência, pois afinal de contas não deixou de amar aquela pobre mulher por quem não se aconselha com o irmão Teócrito. Já o fiz, Camilo, já o fiz. E então, o que ele disse? Me aconselhou a confiar na providência divina que jamais abandona qualquer criatura que suplique sua assistência, a me resignar com o irremediável da situação por mim mesmo criada e a me revigorar na fé para corrigi-la. Estimulou a oração constante, ao esforço para estabelecer corrente magnética simpática, em súplicas a Maria para que me socorra, esclareça, console, me preparando intimamente para o futuro, pois não existe outro recurso ao meu alcance, a não ser esse, no momento. Pois faça-o. Se ele a isso aconselhou, é que somente daí virá o que você necessita. Tenho feito, Camilo, tenho feito, insistiu excitado o sofredor, mas quanto mais o tento e ao fervor me consagro, mais me certifico ser essa visão um prenúncio do futuro. Ao reencarnar, como afirmam Alceste e Romeu, que acontecerá para expiar meu duplo crime, irei mutilado sem as mãos, porque elas estão ocupadas noutra parte a serviço do crime. Elas se desonraram em minha companhia, estrangulando uma pobre mulher indefesa. Já nem sequer as tenho, Camilo. Não as sinto, não as vejo, foram sepultadas com o corpo de Eulina, e a fim de reavê-las honradas e redimidas na mácula infame, precisarei padecer o martírio de sua existência terrena, destituído delas, a fim de aprender no sacrifício, nas torturas inimagináveis daí consequentes, na vergonha da anormalidade humilhante, que as mãos são patrimônio sacrossanto do aparelho carnal,
a nos advertir que somente deveremos empregá-la a serviço do bem e da justiça, e não do crime. Eulina era duplamente indefesa por ser mulher e, portanto, frágil e desamparada da família e da sociedade, pois era apenas uma desgraçada meretriz. Eu vou parar porque tá no limite.